Abra sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Vamos ler do verso 12 até o verso 19. Hebreus, capítulo 3, do verso 12 até o verso 19. Você achou aí na Bíblia? Hebreus 3, palavra de Deus, diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, mas os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. Mais uma vez, Senhor, estamos na Tua casa, diante da Tua palavra, uma expectativa em cada um de nós de ouvir a voz do Senhor nesse lugar. E um de nós veio aqui interessados nas doutrinas de homens, nas filosofias desse mundo, em histórias, mas na Tua boa palavra. Que ela fale ao nosso coração tudo aquilo que precisamos, Pai. Ela é a origem da fé. A fé vem pelo ouvir da Tua palavra. Tua palavra é a verdade que liberta e ela que precisamos esta manhã receber para sermos livres na Tua presença e com entendimento possamos ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar a cada um de nós. Para isso, entrego mais uma vez a minha vida ao Senhor, pedindo graça, misericórdia, pedindo a unção do Teu Espírito que me capacite a ministrar a Tua palavra, quebrando barreiras para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto do autor de Hebreus, não é? Ele traz uma advertência. Ele começa aqui dizendo para a gente ter cuidado. Eu creio na inspiração da palavra de Deus, você crê? Então o autor de Hebreus foi inspirado por Deus a nos trazer uma mensagem de alerta, de cuidado. E é interessante essa mensagem porque nós nos chamamos e também somos chamados de crentes. Alguém já te chamou de crente alguma vez? Olha lá o crente, você já foi chamado assim? Ou talvez até você se autodenomine dessa forma, né? Crente. Crente significa o quê? Que você crê, né? Que você acredita. Então, crente tem esse significado, e é assim que nós somos conhecidos. Então, isso significa que a gente crê, mas crê em quê? Em Deus, crê na sua palavra, é verdade isso? Ou seja, nós acreditamos na existência de Deus, nós acreditamos na palavra que o Senhor nos deixou, e isso então nos faz crentes. Mas aí o texto que a gente leu aqui começa dizendo: tende cuidado, irmãos, falando à igreja, não está falando ao mundo, mas está falando aos irmãos, e manda a gente ter cuidado para que não aconteça de ter em qualquer um de nós um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. E aí a gente cai aqui numa interrogação: crentes incrédulos, não é? Crentes que podem ser atacados por incredulidade. E a Bíblia nos dá um alerta dizendo: cuidado. Veja, quando a gente escuta essa palavra, nós podemos ter algumas reações. Você pode ignorar solenemente, não é?
ou você pode realmente se precaver. E aí o que acontece? A gente anda pela rua, a gente entra em lugares e você já deve ter visto placas escritas: cuidado, cuidado com o cão. Você já viu essa? Aí sai um piquinês rosnando para você, né? Você, é bobagem, né? É esse o cachorro? É esse o perigo? Não, eu vou ignorar. Já aconteceu, né? Às vezes a pessoa bota cuidado com o cão e nem cão tem. É só para criar uma expectativa, né? Então muitas vezes a gente acaba ignorando estes alertas que estão por aí, afixados. Agora, quando ele vem de Deus, aí eu acho que a coisa é mais séria, não é, irmãos? Deus está dizendo para mim: cuidado, eu posso ignorar isso? Eu posso deixar isso passar em branco? Então eu preciso ter cuidado. E se ele está falando aos irmãos, ele está falando à igreja. Então é possível que nós, crentes, sejamos atacados por essa incredulidade. Esse momento de dúvida na fé, esse momento de desconfiança que significa esta incredulidade. E qual o malefício que isso vai trazer para nós? Está aqui escrito, né? Isso vai nos afastar do Deus vivo, como diz aqui o versículo 2, o primeiro que nós começamos a ler. E essas causas de incredulidade na vida de um cristão, de um crente, elas acontecem, elas nos cercam o tempo todo. E uma delas é o mundanismo. É o mundo em que a gente vive, que não é crente. É a companhia daqueles que não creem em Deus. Somos cercados disso o tempo todo, não é? Então, no mundo não há fé, não há alguém que creia, e isso certamente pode acabar nos afetando. É por isso que o apóstolo Paulo diz também, eu leio contigo Romanos, no capítulo número 12, vamos ler, uma advertência também, no versículo 2, onde ele diz: e não vos conformeis com este século. Conformar no sentido de tomar a forma. Não se assemelhe a este século, a esta época, ao mundo em que você vive, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele dá também um alerta para a gente não tomar a forma do mundo. Como Jesus orou por seus discípulos lá em João 17, ele disse: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a gente vive nesse mundo. Você é crente, mas vive no mundo. Você vive na companhia, no convívio com diversas pessoas, de diversos tipos de comportamento, de crenças diferentes das nossas. Mas isso não pode nos afetar. E essa incredulidade que às vezes penetra no nosso coração vem exatamente do momento em que nós nos conformamos a este século, quando acabamos por absorver práticas, costumes, palavreado, manias que esse mundo nos apresenta, e aí tomamos a forma dele e somos então atacados por essa incredulidade. E segundo está escrito aqui, eu vou ler de novo o verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A consequência é sempre o afastamento de Deus, ou o abraçar outros deuses, por causa do engano, por causa do que a incredulidade pode promover no coração de cada um de nós. Veja o que diz Paulo também na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo número 3 e no versículo 4. Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 3 e 4. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então Paulo diz que estamos sujeitos a tolerar
na nossa mente, no nosso entendimento, doutrinas estranhas, né? Filosofias esquisitas, porque não houve a renovação da mente, como ele fala. Estamos então enredados pelo que o mundo nos apresenta, e as consequências serão assim: abraçar outros deuses, abraçar evangelho diferente daquele que foi pregado, nos deixar levar por conceitos que não estão na Bíblia, que foram inventados por pessoas, mas que são praticados no mundo. A gente vive hoje num mundo que tem uma proposta ecumênica, não é? De que tudo é igual, de que todos os deuses são os mesmos e que a gente precisa engolir certas coisas. Isso tudo é apregoado no mundo em que nós vivemos. Então a incredulidade é um perigo contra o qual Deus diz: tende cuidado. Há uma placa vermelha escrito: cuidado com a incredulidade. A palavra-chave de todo esse texto que nós lemos aqui é esta: cuidado. E como eu disse a você, para pensar na contradição de existirem crentes incrédulos. Parece algo completamente impossível de ser conciliado. Mas quando isso acontece, quando a gente incorre nesse perigo, quando a gente é atacado por essa incredulidade, principalmente pela mudança no nosso coração. Como diz aqui o autor de Hebreus: qualquer de vós, perverso coração de incredulidade. Então a mudança se dá no coração. E isso é que precisa ser guardado. Como diz a Bíblia, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E é exatamente no coração que começa a mudança. A incredulidade produz um perverso coração, qualificado como um perverso coração de incredulidade, que vai nos afastar do Deus vivo. E olha o contraste. Você lembra da parábola do semeador, em que Jesus diz que sementes foram lançadas e caíram em lugares diferentes? A única que germinou, a única que frutificou foi a que caiu numa boa terra. E essa terra é chamada por Deus na Bíblia de um bom e reto coração. Então você que é crente apresentou a Deus um reto coração no qual a semente foi semeada e produziu e frutificou. Esse foi o momento da conversão, em que a verdade te libertou, em que ela impregnou o teu coração a ponto de mudar a sua vida, porque houve uma resposta à mensagem recebida. Ela caiu na boa terra, e a boa terra era o seu bom e reto coração, que apesar da vida mundana, apesar dos pecados, se abriu para receber a palavra de Deus. E agora esse bom e reto coração corre o risco de se transformar num perverso coração. E o que Deus diz? Cuidado. Cuidado para que isso não aconteça com nenhum de nós. O alerta é para a gente evitar a negligência, para a gente evitar a desobediência, que são provocadas pela incredulidade, que acabam por nos afastar de Deus. A proposta é simples. Se eu creio, eu disse aqui no início, creio em Deus, creio na sua palavra. Ela me traz ordens. Se eu acredito naquele que manda, eu obedeço. Se eu não acredito naquele que manda, eu sou displicente. Mas se eu creio naquele que me ordena, a minha tendência é a obediência. A fé, então, ela apoia a obediência, enquanto a incredulidade, ela apoia a desobediência. Quando eu desobedeço, na verdade, estou manifestando a minha incredulidade, porque não creio na seriedade daquilo que me foi dito por Deus. Não creio que era tão sério assim aquilo que era ordenado, aquilo que era exigido, e por isso decido não obedecer. Veja como a incredulidade faz parte desse processo. Toda desobediência vem de uma fonte de incredulidade, que acaba nos afastando de Deus. O que é que nos afasta de Deus, segundo a Bíblia, irmãos? O pecado.
Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, está escrito em Isaías 59. Então a causa da separação é o pecado. E a causa da reunião do homem com Deus é a graça de Deus através de Jesus, que manifestada na cruz nos aproxima de Deus, rompe a barreira que nos separava e nos traz para perto. Foi isso que aconteceu com a salvação, quando recebi os benefícios que Cristo conquistou por mim na cruz. Meus pecados foram perdoados e aquilo que me separava de Deus foi tirado. Agora posso ter livre acesso a Ele, como diz a Bíblia. Então veja como o pecado pode, por causa da incredulidade, novamente me separar, me afastar de Deus. E esse coração perverso, que não tem fé, que não leva a sério as advertências de Deus, é o que vai cada vez mais me separar dele. Porque eu não creio que a palavra de Deus diz é sério, não creio que as advertências são precisas, acabo não acreditando que as proibições são justas, e eu acredito então que posso viver da forma que eu quero, embora ainda possa dizer no meu coração creio em Deus, mas com a minha prática não mostro a minha fé. E a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, porque a fé precisa ser acompanhada de uma transformação, de uma mudança. Ninguém vai acreditar quando eu digo que creio, se eu não ajo de acordo com alguém que crê. E esse é o grande dilema, e por isso a Bíblia aqui está mais uma vez nos alertando, porque eu acabo me tornando insensível para com Deus, quando essa incredulidade acaba penetrando o meu coração. Eu me torno morno, eu me torno insensível, eu já não levo em conta as advertências de Deus, eu não posso andar dessa forma. Por isso, o que diz o autor de Hebreus, tende cuidado. O que Deus está dizendo a você essa manhã, tome cuidado. O que Ele está dizendo para mim essa manhã, tome cuidado. Tome cuidado porque essa incredulidade pode se manifestar. Em algum momento da sua vida, no momento em que você precisa crer, precisa acreditar para obedecer, essa incredulidade virá e te fará desobedecer, e desobedecendo você estará em pecado, e em pecado você estará afastado de Deus. É simplesmente essa a advertência. Veja, o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo número 4, vamos ler, versículo 17 a 19, falando à igreja, Efésios capítulo 4, do verso 17 ao verso 19, Paulo diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, as outras gentes, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha a mente aqui de novo. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha, o coração duro, não transformado. As pessoas do mundo vivem da forma como vivem, porque não tiveram seu coração transformado, têm seus pensamentos cauterizados, têm sua mente completamente obstruída. Então Paulo diz, é assim que eles vivem, mas ele diz e testifica que eu não posso andar como eles, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Ora, se eu passo a ser incrédulo, estarei vivendo como os demais. E aí Paulo diz, olha, testifico no Senhor para que você não ande mais como eles andam. Você agora é diferente, porque você crê. A diferença entre você e eles não é a capacidade de errar, que essa todos nós temos igual. A diferença é que nós cremos, e porque cremos, não queremos errar. Porque cremos, nossa consciência foi aberta, nosso pensamento foi mudado, nosso coração bom e reto recebeu a palavra e creu. Então há uma mudança que se espera na nossa vida, e Paulo aqui faz esse alerta também como um cuidado. Olha, não volte a viver
como você vivia. Não volte a praticar o que você praticava. E voltando lá ao texto em Hebreus, leia comigo agora o versículo 13, o versículo seguinte. Depois do cuidado, ele diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, aqui, agora, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui ele diz outra coisa importante, que o pecado, o engano do pecado, ele endurece o coração. Então ele fala: tenha cuidado, não deixa que essa incredulidade te domine, e ao contrário disso, exorte a você e aos outros e aos irmãos, uns aos outros, para que isto ocorra agora, é urgente, é hoje, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Aí ele falou de crentes incrédulos, agora ele fala de crentes endurecidos. Você está endurecido aí, irmão? Ou está macio? Não vou mandar apertar o irmão, não, né? Podia pagar, aperta o seu irmão aí, vê como é que ele está. Não precisa. Como é que você está? Teu coração está aberto? Está sensível? Ou teu coração está endurecido? Porque quando o coração está endurecido, cauterizado está a consciência, não há palavra que mude. Não há conselho que te tire da decisão que você já tomou. Não há palavra que possa mudar, porque o coração está endurecido. Por isso a Bíblia diz: guarda o teu coração, para que ele não se enrijeça, para que ele continue sensível. O bom e reto coração que um dia foi, que um dia ouviu a palavra, mesmo em meio aos pecados, e creu para a salvação. Então, o cuidado de não sermos hoje crentes endurecidos, o engano do pecado endurece o coração, então é um ciclo vicioso. Quanto mais peco, mais duro fico. Há alguém aqui que não peque? Não. Mas o que eu devo fazer com relação ao pecado? Confessá-lo e deixá-lo. Mas se eu não faço, ele endurece um pouquinho mais o meu coração. Ele cauteriza um pouquinho mais a minha mente. E assim eu continuo caminhando, como se nada tivesse acontecido, mas já por dentro estou quase morto, porque não sou mais tocado pela palavra de Deus. O pior não é o pecado, o pior é quando não sou mais tocado por Deus, quando não mais percebo o pecado. É a cauterização da consciência, como diz a Bíblia, quando ele não mais me incomoda. E no mundo, na maioria dos casos, é isso que acontece com a maior parte das pessoas. Estão em flagrante pecado contra Deus, mas não estão nem aí, porque não se sentem culpadas, porque não se sentem em dívidas. Então veja, esse perigo chega à igreja, esse perigo chega a cada um de nós e, portanto, vem o alerta: o engano do pecado endurece o coração. E às vezes nós mesmos nos deixamos enganar. Você pode ser enganado, mas às vezes você se deixa enganar. Às vezes a gente mesmo se engana, e eu costumo dizer aqui, você já deve ter me ouvido falar, que o pior engano é o auto-engano. É quando eu mesmo engano a mim mesmo a respeito do que eu sou, a respeito do que eu faço. Esse é o pior dos enganos, porque não há quem possa me livrar dele. E a gente se deixa enganar, a gente dá ouvidos ao diabo, que quer nos dizer e nos convencer, como foi lá no Éden, lembra do Éden? O que ele diz a Eva: não foi bem isso que Deus falou, não é bem isso que está na Bíblia, você está interpretando errado esse versículo, não é tão rigoroso assim, pode comer. Porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai se tornar como Ele, conhecedor do bem e do mal. Vai haver um benefício para você nessa pequena desobediência, que não é tão grave assim, que não é tão séria. Apenas comer um fruto, que mal há nisso? Não é isso que o pecado faz na gente? E não é isso que o diabo, o enganador,
sempre tenta de alguma forma seduzir. Ele não diz para um crente: olha, faça isso que você vai virar um desgraçado. Ele fala isso para você? Não. Ele diz: faça isso que você vai melhorar de vida. Faça isso porque não tem problema, faça isso porque todo mundo faz, faça isso porque isso não faz diferença, faça isso porque ninguém vai saber. É assim ou não? Ele não diz: faça isso que eu vou desgraçar a tua vida. Não vai nunca dizer isso para nenhum de nós, não é? E assim ele falou com Eva, e é isso que a gente precisa atentar, porque o pecado mais praticado pelo crente é aquele que ele acha que não é pecado. É aquele que ele acha que não faz mal. Esse é o pecado mais praticado. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, há um versículo muito conhecido, versículo 9, aonde diz: enganoso é o que, irmão? É o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí eu caio naquela máxima que eu sempre digo a você, quando a gente diz: eu conheço o coração. Eu conheço o meu coração. Você já disse isso? Está furado. O pior é quando o pai diz assim: eu conheço o coração do meu filho. Não conhece nada. Ele seria incapaz de fazer isso. Ele fez mesmo, foi ele mesmo. Hã? E aí você está dizendo: não, eu conheço, jamais. Coração enganou, tu não conhece nem o teu. Vai conhecer o dos outros? Está perdido, irmão. Está por fora. Nem o nosso a gente conhece. É enganoso. Por isso, repito, a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede tudo. É ele que, quando está bom e reto, recebe a palavra de Deus, mas é ele que também, quando se endurece, comete os piores pecados. Então guarda ele, aprisiona ele, porque ele é sensível para o bem e para o mal. Então eu preciso ter um controle sobre isso. Crentes endurecidos é o alerta que Deus nos faz, porque o endurecimento do coração, ele traz como um efeito prático mais próprio para a gente enxergar, que é o resistir ao Espírito Santo. A Bíblia diz que quando você se converteu, você fez assim por obra do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi uma obra de Deus a conversão humana, tocando no teu coração, te convencendo da verdade. Mas quando o coração endurece, o mesmo Espírito bate e não entra, porque a porta está fechada. Porque o coração está rígido, e aí você não ouve mais o Espírito Santo que te mostra o caminho do bem, que te mostra a obediência, que te faz lembrar as palavras de Deus. É Ele que nos faz lembrar. A pregação que ouvimos, o texto que lemos, é o Espírito Santo que traz à nossa mente essas coisas, na hora da falha, na hora do erro. É Ele que incomoda para produzir o arrependimento que é necessário para deixarmos o pecado, mas o coração duro, endurecido, ele esquece os conselhos do Espírito Santo, ele não se deixa tocar, ele esquece os benefícios que recebeu de Deus. Um exemplo, abre em Atos capítulo 7, no versículo 51. Atos capítulo 7, no verso 51. O discurso de Estevão diante dos religiosos. Está escrito: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Mostrando a Bíblia que é possível resistir ao Espírito Santo. É possível ficar surdo para aquilo que Deus está falando. É possível ouvir milhares de pregações e não mudar um centímetro na vida. Eu que sei disso. É possível que isso aconteça, irmãos. É uma possibilidade, porque o coração endurecido não se deixa tocar nem mover.
e a gente acaba esquecendo dos benefícios recebidos, e por causa da dureza do coração, o próprio autor de Hebreus, no texto que a gente leu, fará menção a esse exemplo do Antigo Testamento, em que uma geração inteira vai morrer no deserto. Por causa de quê? De incredulidade. Por causa de quê? De não acreditar na promessa que Deus fez, exceto Josué e Calebe. Você conhece a história. E toda aquela geração vai morrer andando em círculos no deserto ao longo de 40 anos, porque não tiveram fé. E Josué e Calebe tiveram o quê? Fé. Eles não tiveram, os outros, mas Josué e Calebe tiveram. Quem é que entrou na terra? Josué e Calebe. Quem é que morreu no deserto? O resto todo, por causa da dureza do coração. Muita gente engana a si mesma, então se deixa enganar. Em Efésios capítulo número 5, vamos voltar à carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 5 também, e no versículo 6 de Efésios 5, ele diz: Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verdade limpa e clara que todos nós sabemos, que estas coisas não fazem parte daqueles que herdam o reino. Mas Paulo aqui traz um alerta também que chama bastante atenção. Versículo 6, ninguém vos engane. Ninguém vos engane com o quê? Com palavras. Como é que a serpente enganou Eva? Com palavras. Não pegou a mão dela, botou lá no fruto e levou na boca. Ele só falou com ela. E convencida pelo discurso que ouviu, ela tomou a atitude. Alguém falou e você creu e tomou a atitude pelo que ouviu. Então Paulo está dizendo, a palavra é clara, não se deixe enganar por outras palavras. Não se deixe enganar por um discurso persuasivo que faz carinho no seu ego. Não se deixe enganar por um discurso diabólico que diz, vai que é tua, está tudo certo. Vai, continua assim que você vai bem. Não se deixe enganar. Porque ele diz claramente que essas coisas, essa incontinência, essa impureza, essa avareza, essa idolatria, ela não tem herança no reino de Deus. Mas aí eu pergunto, se o coração está endurecido, eu percebo isso? Se o coração está endurecido, eu noto este perigo. Muitos já não amam mais a justiça, muitos já não odeiam mais o mal, e isso é algo que a Bíblia diz para nós. Tem coisas que a gente tem que amar e tem coisas que a gente tem que odiar. Mas hoje tem uma geração de crente, paz e amor, né? Eu só amo. Só que a Bíblia diz que tem coisa que você tem que odiar. Até Deus odeia. Outro dia preguei aqui o que Deus odeia, você ouviu a pregação. Então tem coisa que eu tenho que amar e tem coisa que eu tenho que odiar. Mas o que vai dizer o que eu tenho que amar e o que eu tenho que odiar é a palavra de Deus. Mas quando estou obscurecido pelo pecado, endurecido no coração, já não levo mais em conta esses conceitos. Já não sei mais o que amar e já não sei mais o que odiar. Ou nego uma das duas coisas e isso então se torna parte da minha vida. Porque eu me deixo influenciar por novelas, por filmes, por opiniões, por ideologias, por pensamentos, por filosofias que acabam moldando a minha mente ao invés de ser a palavra de Deus. Eu dou ouvidos à opinião dos amigos incrédulos. Todos nós temos amigos incrédulos, irmãos. Todos nós temos conhecidos, colegas, todos nós que não creem. Você só se relaciona com cristãos? Duvido. Você tem ambiente de trabalho, você tem ambiente de faculdade, você tem ambiente de um monte de lugar. E você ouve, você escuta, você recebe. Você tem professor de história comunista ou não tem? Alguém aqui não tem um professor de história comunista? Diga graças a Deus. E vai tentar fazer a tua cabeça. Tem tudo isso que vai tentar te moldar, que vai tentar te mudar para trazer a incredulidade.
E ao se deixar influenciar, nós somos aquilo que recebemos de influência e acabamos por praticar, por repetir as palavras, por dizer os discursos que nos são impostos e negamos o que diz a palavra de Deus, porque entrou a incredulidade. E ao invés de ouvir o Espírito Santo, eu escuto a serpente. Ao invés de ouvir o Espírito Santo que tenta tocar no meu coração, está tão endurecido, eu escuto a serpente, eu escuto o maligno. E isso muda o meu comportamento. Então, voltando ao texto em Hebreus, o que ele vai dizer, eu não vou ler novamente, mas o que ele diz a partir do verso 13, é essa comparação com o povo de Israel lá, que por incredulidade fica condenado a morrer num deserto, a andar sem rumo, andar e não chegar a lugar nenhum. Irmão, será que a nossa vida foi feita para a gente andar e não chegar a lugar nenhum? Nós todos, a Bíblia diz, estamos numa carreira, mas a carreira tem que ser completada. Para dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei o quê? A fé. Não fui guardando a incredulidade que eu completei a carreira. Não é guardando isso que eu vou chegar até o fim, porque com a incredulidade eu vou andar e não vou chegar a lugar nenhum. Então o que a Bíblia diz, eu volto a repetir até você entender, cuidado. O que a Bíblia está dizendo é só isso, cuidado, o que eu preciso fazer? E aqui o autor de Hebreus deixa algumas dicas com as quais eu termino a minha mensagem. No versículo 13, ele diz, olha, pelo contrário, ao invés de ter esse coração de incredulidade, ao invés disso, pelo contrário, exortem-se mutuamente, nos exortar mutuamente. Essa é uma função que todos nós podemos abraçar, porque nenhum de nós está 100% o tempo todo. E aí o mais forte carrega o mais fraco. Aí o mais forte ajuda o mais fraco. De que forma? Exortando, mas de uma maneira boa, construtiva. Quando a gente vê algum de nós com a fé abalada, e que a gente diz para ele, toma vergonha? Não. A gente diz, vamos lá, Deus é bom o tempo todo, né? Creia, vai mudar, creia, obedeça, você vai ver a vida sendo transformada. Essa é a exortação mútua, que é um remédio que nós temos contra essa incredulidade que pode chegar a qualquer um de nós. Manter firme a nossa confiança. Fé é confiança, confiança vem de fé. Confia nele, não é o que diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Alimentar a minha fé. Irmãos, o que a gente recebe tem o poder de alimentar ou desnutrir. Então, quando eu recebo tudo que é do mundo, a minha fé é desnutrida. Mas quando eu recebo a palavra, ela é nutrida. Por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da pregação. Quando você já não ouve mais a pregação, como é que fica a sua fé? Meu irmão, vamos fazer uma experiência, já que o pessoal gosta de experiência científica, então a gente faz uma amostragem, faz uma estatística, não é? Faz um estudo, não é? Científico. Eu vou pegar alguns irmãos aqui e vamos fazer o seguinte, um irmão vai vir a todos os cultos, vai ouvir todas as pregações, vai estar sempre presente na igreja, e o outro vai vir aqui uma vez por mês. Depois de um ano, nós vamos ver como ficou a vida de cada um desses. Vamos fazer essa experiência? Precisa? Qual vai ser o resultado dela? Quem vai estar ao final de um ano com mais fé? Quem vai estar ao final de um ano mais firme? O que veio a todos os cultos, ouviu todas as pregações, ou o que veio uma vez por mês no dia da ceia? É prático. A fé vem pelo ouvir. 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 Exortai-vos mutuamente. Se eu não estou aqui, eu não tenho nem quem me exorte. Se eu não estou presente, eu não tenho nem comunhão para que alguém me note, me perceba
e perceba que eu preciso ser exortado ou que eu possa exortar alguém. Então não se cumpre essa palavra. O remédio contra a incredulidade é esse, é ouvir e olhar para a palavra de Deus. Veja, Romanos, capítulo 15, vamos ler. Romanos, capítulo 15, versículo número 4. Romanos 15, 4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação, da onde? Das Escrituras, tenhamos esperança, que é um produto da fé. Então eu lendo, eu recebendo a palavra, eu crendo nela, ela alimenta a minha fé. Mas eu ouvindo a serpente, o que acontece com a minha fé? Ela vai embora, certamente vai embora. Disse, agora vou ler para você ver que eu não estava mentindo, Romanos capítulo 10, versículo 17, para quem não conhece a Bíblia. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não há outro método, não há mágica, não há simpatia, a coisa é simples, a coisa é fácil, e é o que nós temos que fazer. Se Deus diz, tenha cuidado, e você percebe que na tua vida isso está acontecendo, você tem duas posições: ou você se afasta e se afasta cada vez mais, ou você se chega e se chega cada vez mais. Eu espero que você queira se chegar. Você que vem pouco à igreja, eu espero que você venha mais. Você que ouve pouca pregação, eu espero que você ouça mais. Porque Deus está deixando para você hoje um alerta e dizendo, tenha cuidado. E para terminar, abra a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo número 25. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Tem alguém aqui com esse costume? Está dizendo aqui que tem. Deve ter gente aqui que tem a mania de deixar de vir à igreja. Deve ter gente aqui que não dá importância para isso. E a Bíblia está dizendo, não deixe de se congregar. 2000 anos, como já era lá atrás, há 2000 anos, o costume de alguns. Eu só quero identificar esses. Quem são aqui no nosso meio, tá? Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Dia com letra maiúscula. De que dia está falando? Do Senhor. Então eu vou encher tua paciência, até você tomar jeito e começar a vir à igreja em todos os cultos, e ouvir todas as pregações, e tomar vergonha na sua cara, para que você não seja enganado pela serpente, e não crie-se em você um perverso coração de incredulidade que te afaste do Deus vivo. Cuidado, é o que diz Deus para nós essa manhã. Vamos orar? Pai, muito obrigado por ouvirmos a Tua palavra, que nos vem como um alerta, que nos vem como uma chamada de atenção, um alerta de uma placa bem grande dizendo cuidado, que nós não podemos ignorar, porque todos nós estamos sujeitos a esta incredulidade, Pai, que se apodera, que vem crescendo devagarzinho pelas coisas do dia a dia, pelas companhias, pelas conversas, por tudo aquilo que vemos ou ouvimos. Pai querido, a Tua palavra já nos disse tudo o que precisamos fazer, nos admoestar, olhar para a Tua palavra, ouvir a palavra de Deus, estar presentes uns com os outros, não deixar de nos congregar. Pai, em nome de Jesus, interrompe essa cadeia de morte que talvez alguns aqui tenham entrado nela, Pai. Interrompe, Senhor, esse poço sem fundo em que alguns já estão caindo, porque o dia se aproxima e é tempo de exortar para que a fé permaneça. Como disse o Senhor, será que quando Jesus voltar ainda encontrará fé na terra? Essa é a palavra que perturba o nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor, que o nosso coração ainda creia, que a gente preserve, guarde esse coração,
para que ele não seja endurecido, para que ele não seja cauterizado juntamente com a nossa consciência, a ponto de não nos importar mais com o pecado. Tem misericórdia de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.